Os alimentos que a gente come não servem somente para nos nutrir, mas para gerar uma informação para o nosso corpo. São sinalizadores e eles vão sinalizar reações positivas ou reações negativas. Olá, Andreia. Vamos falar sobre o caso daquele paciente que nós colocamos o nome de Edson, o paciente masculino de 44 anos e um empresário? Vamos, precisamos discutir esse caso, né? Sim. Então vamos lá. Esse paciente me procurou com uma queixa de dor de cabeça. Ele apresentava uma cefaleia frequente e que o colocou numa situação um pouco incapacitante, porque essas dores perduravam por muitas horas, né, às vezes 2 dias. Já tinha procurado neurologista, neurocirurgião, otorrino, feito alguns exames e dentre esses exames de análise da cabeça, né, crânio, eletroencefalograma, avaliação de seios da face, e nenhum deles se chegou à conclusão da razão pela qual ele apresentava essa cefaleia, essa dor de cabeça tão intensa e tão frequente. E ele realizou 3 endoscopias, né, Carol? Que apresentou devido a crises, ele tem uma gastrite crônica também, de H. pylori, né? E um sono muito ruim, né? De 5 Isso. horas por noite, relata acordar cansado todo dia, uma ansiedade muito alta, né? Exatamente. Então já tentou tratar H. pylori algumas vezes, ele tem alguns sintomas digestivos, sensação de má digestão e azia frequente, e por isso ele fez esses exames de endoscopia. Sim, e eu verifiquei também que o ácido fólico dele é bem baixinho, né, Carol? Sim, sim, Uma deficiência nutricional considerável, né, nesse nutriente ali, né. isso. E aí, a gente vai chegar então nesses exames de laboratório. Mas, avaliando os exames de laboratório, a gente fez um teste terapêutico com anti-histamínico, ele teve uma boa resposta, fizemos esse suporte para o eixo HPA, melhorando um pouco, né, esse padrão de sono dele, porque isso também aumenta a sensibilidade da dor do paciente, ou seja, a pessoa que não dorme bem e sente algum tipo de dor, ela vai ficar sempre mais vulnerável à intensidade e frequência daquela dor. Sim. E a gente chega à conclusão pelos exames dele que a raiz do problema não é uma baixa produção da enzima DAO, né, Carol. Ele tem a enzima DAO pelo exame, certo? E eu Certo, percebi que então, pela minha avaliação ali, a gente tem uma desbiose intestinal, na verdade, como produtora dessa histamina em excesso, né. exatamente. Então a gente dosou a diaminoxidase dele e, para nossa surpresa, ele não tinha deficiência dessa enzima, mas ele Uhum. tinha excesso de histamina, um aumento da degradação da histamina. Sim, o que leva a esse quadro que reflete em outros sistemas, né, levando ao Ex sistema neurológico, né. exatamente. Então o ponto da questão, a raiz do problema é disbiose intestinal. Uhum, legal. E Ok. me explica um pouquinho, Carol, por que a gente tem um reflexo disso num outro sistema como o sistema neurológico? O que acontece ali? Então, o que acontece é que a gente tem receptores de histamina em todo o corpo, entre Uhum. eles no nosso cérebro. E aí, quando a gente tem um aumento dessa quantidade de histamina, ou seja, um aumento dessa degradação de histamina, esses receptores distribuídos pelo corpo, eles passam a ser ativados. Então a gente pode ter sintomas no aparelho digestivo, né? Às vezes sensação de má digestão, azia, empachamento. A gente pode ter alterações na pele, vermelhidões, coceiras, nariz que coça, coriza. A gente pode ter dor de cabeça, E urticárias também, né, Carol? urticárias. Então, às vezes, a dor está na cabeça, mas o problema não está na cabeça, Não é lá, né. é, Aham, como aham. foi esse caso, né. A gente pode Sim. ter também sintomas respiratórios, sintomas também relacionados à alteração cardiovascular, aumento da pressão, frequência cardíaca.
Uhum, Então a questão da intolerância histamínica não envolve só deficiência da enzima de aminoxidase, mas também, pode estar relacionada a alguns medicamentos em uso e alteração no microbioma intestinal. Interessante, né. E me fala uma coisa, Carol, você associa os resultados das endoscopias com H. pylori e a disbiose encontrada? Então, eu não consigo separar uma coisa da outra, né, até uhum, porque, para que a gente tenha, essa população de Helicobacter pylori persistente no estômago, é necessário que haja um meio adequado para que essa bactéria viva ali. uhum. Né. Aí a gente fica sem saber o que que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né. Se foi a bactéria que está trazendo uma Aham. hipocloridria e isso facilitando a disbiose, ou se é Uhum, disbiose trazendo um meio mais confortável para que essa bactéria permaneça no estômago. O fato é, eu não instituí o tratamento do H. pylori mais uma vez e encaminhei esse paciente para você para que a gente pudesse manejar essa disbiose intestinal. Agora eu te pergunto, diz para mim, o que que te chamou a atenção nos exames de laboratório dele, além da deficiência de alguns micronutrientes? Gama GT dele e a ferritina, que são 2 marcadores de inflamação do organismo relacionados à detoxificação hepática, estavam bem alterados. Gama GT bem alta e ferritina bem alta. Me chamou atenção. E essa detoxificação prejudicada, ela não colabora com ele nesse momento e só pode estar contribuindo com essa cefaleia. Então me chamou atenção isso. O ácido fólico muito baixo, eu acredito que pode ter relação com esse quadro de ansiedade dele, com a irritabilidade. Então, assim, muitas horas de trabalho, sendo altamente exigido, né, cognitivamente e sofrendo, né, porque esse ácido fólico está muito baixo, né, 5,87 está muito abaixo dos níveis ideais. A insulina dele eu vi que também está consideravelmente alta, está 11,4, então vejo aqui um quadro maior de inflamação, né, quando a gente tem uma secreção maior, um consumo inadequado de alguns alimentos, de carboidratos provavelmente, né, mas isso tudo contribui para uma inflamação, né, que pode estar gerando um quadro de neuroinflamação. Exatamente, André, esse é o ponto, né. E aí isso justifica a intensidade desse sintoma, que é a dor de cabeça que o trouxe, a procurar ajuda. Exato, exato. E aí a minha ideia, Carol, foi o seguinte: começar com alimentos baixos em estamina, né, eh, fazer uma nova prescrição dessa enzima DAO por alguns dias, eu vi que você prescreveu na primeira consulta, né, e manter ela e fazer uma dieta, a gente diz baixa em estamina, né, então são os alimentos mais fermentados, como, queijos mais maturados, vinho tinto, ou cervejas, né, então evitar esse tipo de alimentos, né, por um tempo. E aí, minha ideia também foi entrar com um suplemento que eu gosto de prescrever para esse paciente, que é a base de quercetina, vitamina C, zinco, e porque o que que acontece? O zinco é cofator dessa enzima DAO, né, dessa enzima DAO. Então, provavelmente a gente já tem uma deficiência pelo excesso de histamina que nós temos nesse sistema gastrointestinal que está tentando degradar essa histamina, esse excesso, né, porque a gente tem muitos sintomas relacionados com a histamina. Então minha ideia é entrar com a quercetina, que ele é um excelente anti-inflamatório, e ele também trabalha, para inativar mastócitos, né, então é uma ativação mastocitária, então a quercetina ela trabalha muito bem. E aí a vitamina C também. E aí, entraria também com a beta-glucana, para dar uma silenciada, uma acalmada nesse sistema digestivo e diminuir essa neuroinflamação. E aí num segundo momento, entraria com vamos começar a fazer uma reintrodução e também trabalhar um padrão alimentar melhor. Porque quando eu conversei com ele, e com a esposa, né, a gente viu que, assim, ele tem um padrão, de uma monotonia alimentar muito grande.
Então, muitas vezes, que nem ela mesma relatou, né, na consulta, não, ele come muitas vezes o arroz, feijão e a carne. E tem uma monotonia muito grande, um baixo consumo de verduras, né? E aí isso justifica aquela baixa detoxificação e aquele fígado inflamado, né. Sim. Então você não tem consumo de crucíferas, você não tem consumo de alimentos que auxiliam, né, na detoxificação. Então a gente conversou um pouquinho nesse sentido, nessa consulta ali. Muito bom, Andréia, porque você conseguiu trazer para ele a importância de também manejar a saúde do fígado através do aumento do consumo de certos alimentos que são promotores, de uma saúde metabólica hepática. Exato, necessário, né, no caso dele, para diminuir essa inflamação, né. Sim. E aí a gente começa a perceber que os alimentos que a gente come não servem somente para nos nutrir, mas para gerar uma informação para o nosso corpo. São sinalizadores. E eles vão sinalizar reações positivas ou reações negativas. Exatamente. Muito bom. Andréia, e aí, em relação a essa questão dos alimentos ricos em histamina, conta para mim um pouquinho, uma lista, assim, do que vem na sua cabeça dos alimentos que os pacientes mais te relatam que consomem e que você acha que é importante deixar aqui registrado sobre, a necessidade de se relacionar. Consumir determinado alimento, tive algum sintoma como esses que eu mencionei, isso aqui pode ser excesso de histamina. Ok, então vamos lá. Geralmente são alimentos fermentados, como queijos, que a gente comentou aqui, mais o queijo parmesão, né, que é um queijo mais maturado. Sintomas como, consumo de alimentos como vinho e cerveja, e muitas vezes a pessoa consome uma dose bem baixa e no dia seguinte ela tem uma sensação de que tomou todas, tá com uma sensação de porre, né, que a gente diz, assim, no dia seguinte, com baixo consumo alcoólico. Então isso também mostra. Aí a gente tem alimentos como morango, espinafre, laranja, né, tomate, são alguns dos alimentos que as pessoas olham assim: "Puxa, mas é um alimento saudável", muitas vezes, né, kefir, pepino azedo, né, de feira, às vezes fermentado. Então você considera isso um alimento saudável, você considera geralmente o paciente, com produção maior de histamina, muitas vezes fala assim: "Puxa, mas eu não comi nada errado, eu não comi um hambúrguer, né, e passei mal". Não, ele pode estar comendo muitas vezes esses alimentos que são considerados saudáveis, e pode Sim, ter esses sintomas por causa de um quadro de disbiose. sim. Chocolate. Chocolate, verdade. Né, São então tantos, assim, né. Aham. na prática, a pessoa foi num restaurante japonês, comeu bastante comida japonesa, tomou um vinho, Prato chegou em cheio. né, chegou em casa ou até no restaurante, começou a coçar o nariz, coçar a pele, o rosto, enfim, ou começou com uma sensação de má digestão logo após o consumo desse alimento, no dia seguinte se sente ressaqueado, às vezes edemaciado, face edemaciada, isso pode ser intolerância histamínica. Sim. E vale colocar aqui também, Carol, que muitas vezes pacientes que fazem aquela dieta low food map, que a gente já compartilhou num outro episódio, muitas vezes ela permanecer nessa dieta por muito tempo também pode levar a isso. Já tive vários casos de pacientes que me chegaram com uma dieta low food map, doutora, estou fazendo tudo, já restringiu tudo e chega com excesso de histamina para nós. Sim, porque a dieta restringe a população de bactérias, o microbioma intestinal, e esse microbioma, restrito, quer dizer, com aumento às vezes de bactérias patógenas, vai promover uma hiperprodução, uma maior degradação de histamina dentro desse intestino, Exatamente, né. E não exatamente. raro a gente tem associado a questão do aumento da permeabilidade intestinal, que deflagra essa ativação mastocitária, né, e gera tantos outros sintomas também. Sim. E, Carol, você acha que nesse caso desse paciente, a gente deveria caminhar para algum exame a mais para melhor tratamento dele? Por exemplo, um coprológico funcional, uma elastase pancreática ou calprotectina, zonulina. Você acha que a gente deveria solicitar algum desses Acho que exames sim. ainda?
Acho que avaliar essa permeabilidade intestinal através da calprotectina e da zonulina podem Uhum, nos trazer informações relevantes, né, e uhum. também fazer um coprológico funcional para a gente entender um pouquinho mais sobre essa digestibilidade. E depois daí, eh, tratar esse H. pylori. Porque eu Legal, acredito que a gente vai ter uma resposta satisfatória, eh, a partir de um intestino mais saudável. que reflete no organismo todo, né. Exatamente. O legal é que ele já trouxe que, eh, um tratamento que foi feito, né, foi atrás de neurologista, uma série de buscas, né, ele conseguiu ter uma resposta melhor com essa enzima DAO, né, com o uso dela, né. Exatamente. E isso, Andréia, eu atribuo, eh, ao fato da gente parar e ouvir o paciente. Às vezes, coisas que podem parecer não serem tão relevantes assim, se tornam, bem relevantes como pistas. Para que a gente Uhum. possa ser mais preciso no tratamento. E foi isso que aconteceu nesse caso, quando ele trouxe a questão do chocolate, quando eu perguntei sobre prurido e tudo mais. Então ali eu já tive muita pista, acerca do benefício do uso da enzima. E acho que vale a pena a gente colocar aqui, lembrar, né, todo ouvinte que né, vai estar escutando esse episódio, da relação do intestino-cérebro, né, como é sério isso, né, essa Exatamente. conexão que muitas vezes a gente não conecta, né, que uma cefaleia pode estar vindo de um problema gastrointestinal, né. Sim, e como você mencionou, essa irritabilidade também. Às vezes a gente tem pacientes com o diagnóstico de TDAH e disbiose associada, ou o intestino hiperpermeável, e quando a gente não trata, quando a gente não olha para esse intestino, esse paciente apresenta muito mais alterações comportamentais do que se nós conseguíssemos atentar e Hum. tratar esse intestino. Então, eu entendo que é uma ressalva bem importante. Pacientes com diagnósticos, do neurocomportamento, do neurodesenvolvimento, desculpa, que apresentam comportamentos, às vezes, mais intensos, eh, desbalanceados, se assim a gente pode dizer, merecem um olhar especial para o intestino. E vale colocar aqui que muitas vezes o paciente vai para ansiolítico e às vezes não foi avaliado essa questão, né, de alguns nutrientes envolvidos, né, com a calma, com a estabilidade emocional, neurológica, né, que é importante investigar também, né. Exatamente. E aí, Andréia, para finalizar, eu acho importante a gente deixar aqui claro que esse caso ele está sendo fechado e esse paciente já apresenta melhoras significativas, ele está vivendo sem dor de cabeça e já Uhum. se sente uma pessoa muito menos irritada e com um sono sendo restaurado. Então, nós já tivemos um ganho extraordinário nesse segmento. Sim. E isso que é o mais gostoso do que a gente faz, né, Carol? É verdade, sem precisar de medicamentos, eh, de farmacologia, né, de medicamentos, sejam eles controlados ou não. Só suplementação, ajustes nutricionais, aquela coisa, segurar na mão e caminhar junto. É isso mesmo. Então, Legal, Carol. é isso. Muito obrigada. É sempre muito bom a gente compartilhar casos assim e chegarmos juntas no sucesso do tratamento desses pacientes. É verdade. É um prazer trabalhar com você. Para Muito mim também. obrigada. Um beijo, até Um a próxima. beijo. Até.